Olá, meus amigos da União Espírita Maria de Nazaré. É um imenso prazer estar com vocês mais uma vez, não é? Hoje nós vamos abordar o tema perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. Vamos iniciar nossa conversa falando sobre morte. Porque nós estamos vivendo há 2 anos, quase 2 anos, momentos bem difíceis, não é? Porque são muitas pessoas, são muitos irmãos, conhecidos ou desconhecidos nossos, que estão desencarnando. Licença. Que estão desencarnando. Muitos de forma muito abrupta, muito rápido. E isso tem nos levado a muitas reflexões, né? Há muitas reflexões sobre essa vida, né, que é transitória. E falar sobre a morte sempre foi um tabu para muitas pessoas, para muitas religiões, porque cada uma vê a morte com um significado diferente. E eu peguei aqui alguns tópicos que falam sobre a morte, para a gente refletir um pouco sobre o significado dessa palavra, não é, que é tão forte na vida da gente. A morte examinada do ponto de vista terrestre prossegue sendo a grande destruidora da alegria e da esperança que gera dissabores e infortúnio entre os homens. Então, para quem está aqui na Terra, para quem ainda está encarnado, para quem ainda está vivo, entre aspas, a morte, ela é destruidora da alegria. Porque quando a gente tem alguma pessoa que a gente gosta, que a gente admira, que a gente ama, que faz parte do dia a dia da gente, que morre, que desencarna, quem está aqui na Terra, que ainda não tem uma compreensão ampla sobre o significado da morte, fica muito triste, muitas pessoas se revoltam, muitas pessoas deixam de acreditar em Deus ou ficam com raiva de Deus, dizendo que porque aquilo está acontecendo com ela, com a sua família. Não é? Então, muitas pessoas reagem de forma muito revoltada. Não é? Há pessoas que passam mal no momento do sepultamento, no momento do velório. Então, muitas pessoas ainda encarnadas, quando vem alguém morrer, assumem um sentimento de profunda tristeza. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos ficar tristes por aquelas pessoas que morrem, que partem. Não é? Claro, nós somos pessoas cheias de sentimentos. E quando a gente ama, a gente tem vontade de ter aquela pessoa perto da gente, de ver aquela pessoa, de conversar, de trocar ideias, de que aquela pessoa participe da vida da gente de algum modo. Claro que a gente sente falta, claro que a gente tem recordações, claro que a gente, né, vai ter aquele momento de luto, né, de separação. Eu não estou dizendo que é para a gente não sentir nada disso, desculpem, nesse momento da morte. Mas do ponto de vista espiritual, a morte significa o retorno para o lar, donde se procede antes de iniciar a viagem para o aprendizado na escola da Terra. Sempre de breve duração, considerando-se a perenidade da vida em si mesma. Vejam só que diferença. Já para quem está no mundo espiritual, né, quando alguém na Terra morre, desencarna, é uma alegria, porque mais um irmão voltou para a sua verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, depois de ter passado aquele momento de aprendizado que necessitava aqui na Terra,
para a sua evolução, não é? Então, vejam que, do ponto de vista de quem está na Terra encarnada e do ponto de vista dos desencarnados, a morte tem um significado diferente. Não é? Para quem está desencarnado, a morte é a libertação, a alegria, a volta do espírito à sua verdadeira morada. Morrer é renascer, volver o espírito à sua verdadeira pátria, que é espiritual. Mais um comentário que reafirma o que o anterior falou. Para muitos irmãos desencarnados, quem está no plano espiritual, quando a pessoa vai encarnar, vai voltar para a Terra, eles sentem a mesma coisa, ou mais forte ainda do que a gente sente aqui quando um irmão desencarna. Uma tristeza profunda, principalmente porque quando a gente vai encarnar, reencarnar, a gente assume compromissos com a espiritualidade, né, de tudo aquilo que a gente vai vivenciar e passar aqui, que a gente vai tentar superar defeitos, né, imperfeições nossas, e quem está lá, quem fica lá, fica torcendo para que a gente consiga cumprir com tudo aquilo que a gente se comprometeu antes de reencarnar. Então vejam que tudo é uma questão de ponto de vista e que tudo é uma questão de consciência do que realmente representa esse momento da morte, da passagem, do encarne e do desencarne. A morte, a semelhança da semente que se despedaça para germinar, é vida que se desenlaça compensadora. É isso mesmo. A sementinha, ela está ali plantada na terra, né? A gente planta a semente e ela fica lá, plantadinha. Quando ela está pronta para desabrochar, ela vai se romper e da sementinha vai começar a brotar uma vida, a vida daquela plantinha. Então, é a mesma coisa. A gente está aqui preso dentro daquela semente, o nosso corpo físico. Nós estamos aqui presos ao nosso corpo físico, nosso espírito, não é? Está aqui animando, dando vida ao nosso corpo físico, que é representado por essa semente. Quando chega o momento da gente desabrochar e voltar para a nossa verdadeira vida, olha o que vai acontecer, vai romper. Os laços vão se rompendo, os laços fluídicos vão se rompendo e o nosso espírito é libertado para voltar ao mundo espiritual. E lá ele vai observar se tudo aquilo que ele tinha se comprometido a fazer, a superar, a vivenciar aqui na Terra, se ele conseguiu, onde ele avançou, onde ele errou, onde ele estancou. Tudo isso vai ser revisto por ele, para ele ter novas oportunidades. Outra diz o seguinte: a morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Mas basta esse instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida invisível na Terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Olha só que interessante, né? Um eclipse, quem já viu, ele tá lá a lua, né? Aí vem a sombra, né? Ela fica, a Terra vai fazendo sombra, né? Impedindo que a luz solar chegue na lua, vai fazendo aquela sombra, ela fica toda escurinha, depois ela clareia. Então é justamente isso. Quando a pessoa está aqui encarnada, que vai morrer, passa alguns momentos de, digamos, de sombra, para depois haver a claridade novamente. Por quê? Porque no momento do desenlace, nós ficamos um pouco aturdidos, né? Um pouco assim, como é que eu posso dizer?
Muitas coisas se passam naquele momento, naquela ocasião do desencarne, e depois o espírito ainda se encontra um pouco mexido, até que calmamente ele vai voltando à sua plena consciência. Também depende daquele tipo de desencarne, aquele tipo de morte, né? Há mortes mais tranquilas, mas há mortes que são muito rápidas, como aqui está dizendo, mortes prematuras. E será que são mortes prematuras mesmo? A morte é o estado de exteriorização total e de liberação do eu sensível e consciente. Quem é esse eu sensível e consciente? É o espírito. Que, como eu falei, ele vai se desprender do corpo físico, os laços fluídicos vão se soltando e ele volta à pátria espiritual liberto, né? Com sua sensibilidade e sua consciência. É simplesmente o retorno da alma à liberdade, enriquecida com as aquisições que pode fazer durante a vida terrestre. Justamente, a gente nunca retrocede, não é? A gente, em nenhuma reencarnação nossa, nós vamos retroceder. Aquilo que nós já evoluímos, nós vamos continuar com todo aquele aprendizado. Ou nós avançamos, ou nós ficamos no mesmo patamar de evolução. Mas retroceder, nós nunca vamos retroceder. Gente, o nada não existe. Não existe o nada, como algumas religiões falam. Ou algumas pessoas acham que morreu, acabou. Evaporou. Sumiu. Não é? Ou ninguém vai ficar, morre e vai ficar dormindo para sempre. Não. Ninguém morre ou vai para um lugar bom ou para um lugar ruim para sempre, por toda a eternidade. Isso não existe. Porque o nosso Pai, Deus, Todo-Poderoso, amoroso, ele nos dá inúmeras, incontáveis oportunidades para que nós possamos aprender, que nós possamos superar todos os nossos defeitos, imperfeições, não é? Todos os nossos sentimentos inferiores. Nós temos muitas oportunidades para isso. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos. Cada um de nós, nesse mundo tão grande, eu vou falar apenas do planeta Terra, eu não vou falar nem de outros mundos. No planeta Terra, a quantidade imensa de pessoas que existem, né? Uma quantidade imensa. Nós, todos nós, somos criados por Deus. Somos criaturas individuais que Ele ama e cuida. E o melhor cuidado que Ele poderia nos dar é nos proporcionar essas oportunidades inúmeras para que nós possamos avançar. Aí a gente chega e fala assim, e nessa pandemia, tantas pessoas morreram de repente, sem a oportunidade nem de se despedir, né? De repente estava em casa, no outro dia começa a passar mal, corre para o hospital e lá mesmo fica. 2, 3, 4 dias depois já desencarnou. Não teve a oportunidade de se despedir da família, não teve a oportunidade de registrar situações que poderiam facilitar a vida futura dessa família. Tudo muito rápido. Muita gente diz assim, é castigo. Deus está castigando por algum motivo. Deus não castiga. Como é que um pai, que é puro amor, é o amor, ele iria castigar seus filhos? Jamais. Nada, absolutamente nada, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus e por um motivo justo.
Nada se aniquila no universo. Tudo se transforma. Aquela folha que caiu, ela vai servir ali de adubo para a própria árvore ou para outras plantas que estejam por perto ou que venham a nascer. E o próprio espírito, quando ele não vai ficar inválido, né? Nem vai desaparecer, não. Ele vai para um plano diferente, ele vai para a pátria espiritual, para ali ele continuar a sua jornada de aprendizado, né? A sua jornada de estudos para as novas oportunidades. E o nosso corpo também. O nosso corpo, ele serve de adubo, ele serve de alimento. E ele vai ser transformado. São muitos fatos, meus irmãos, que mostram a persistência do ser consciente depois da morte, para nos provar que, além do túmulo, a alma se encontra qual ela própria se faz por seus atos, trabalhos, no curso da sua existência. Então, vejam bem, de acordo com a existência que eu vou ter aqui na Terra, vai acontecer o meu desencarne. De acordo com a existência que eu tenho aqui, minhas atitudes, meus pensamentos, meus sentimentos, serão os lugares para onde eu vou ser encaminhado após esse desencarne. Por isso que é muito importante a gente viver cada dia como se fosse o último. E cada dia praticando o bem, cada dia tentando. Só hoje eu não vou desejar mal a ninguém, só hoje eu não vou fazer nada que prejudique alguém, só hoje eu não vou emanar pensamentos ruins, só hoje eu vou trabalhar os meus sentimentos para que eles sejam sentimentos positivos, bons, equilibrados. Só hoje eu vou tentar manter a minha calma e paciência, a minha tranquilidade, para enfrentar todos os desafios da vida. Porque a gente nunca sabe qual vai ser o momento que a gente vai. Precisamos dar adeus às teorias que usam a morte como algo ruim, que ela é a porta do nada, que ela é um lugar, o início de muitos castigos intermináveis. Não. Se a gente começa a entender a morte como algo, tipo assim, cumprir minha missão, a minha missão está cumprida e agora eu vou partir. Agora eu vou partir para a verdadeira pátria, que é a espiritual. Agora eu vou voltar. A gente não vai ter medo de morrer. Vejam bem, imagina se a gente soubesse o dia, a hora que a gente vai morrer. Eu sei que eu vou morrer dia 15 de outubro de 2027. Então, veja a minha agonia como ia ser. No dia, até chegar o dia 15 de outubro. Quando chegasse dia 14 de outubro de 2027, eu ia dizer, pronto, amanhã, hoje é meu último dia, amanhã eu vou morrer. Não sei a hora, mas amanhã eu vou morrer. Então, eu ia fazer o quê? Não, eu vou ficar aqui deitado esperando que a morte chegue. O que é que eu vou fazer? Não, eu tenho que correr para viver tudo que eu gostaria de fazer até 15 de outubro de 2027 chegar. Imagina a loucura que ia ser a cabeça das pessoas. As pessoas já vivem num mundo muito ansioso. Hoje em dia, a tecnologia trazida pela internet, a internet ela faz com que a gente corra ainda mais do que a gente já corria. A internet faz com que a gente viva muito ansioso, porque tudo é muito rápido. Agora a gente tem uma descoberta, daqui a 5 minutos tem uma melhor, daqui a meia hora tem outra melhor, e tudo vai mudando muito rápido, que a cabeça da gente às vezes não acompanha. Imagine se a gente soubesse o dia e a hora que a gente ia morrer. Que loucura de ansiedade não seria para a vida de todo mundo. Uns iam deixar de viver. Pronto, eu sei que eu vou morrer daqui a 5 anos, então a partir de hoje eu já estou me comportando como uma morta. Eu já sou uma defunta.
Aqui, né, só falta me colocar no caixão, porque tem gente que tem essa tendência, não é? Outros iam dizer assim: então, se eu vou morrer daqui a tantos anos, para que eu vou trabalhar? Quero nem saber, eu vou aproveitar a vida, vou curtir, vou fazer todas as loucuras que me der na telha. E vai sair inconsequentemente por aí vivendo e fazendo todo tipo de besteira que puder fazer. Será que a gente ia ter equilíbrio para dizer: não, eu vou ver minha vida tranquilamente, um dia após o outro, um dia após o outro, vou fazer essas coisas com muita tranquilidade? Só os espíritos muito elevados fariam isso. Porque nós ainda estamos aprendendo, nós ainda estamos caminhando. Seria uma tortura para a gente. E para os nossos pais? Eu vou ter um filho agora, mas eu sei que ele só vai viver 3 anos. Imagina como seria, né? Como esses pais iam. Será que esses pais iam deixar essa criança viver, descobrir, engatear, andar, cair, levantar, correr, brincar? Não, cuidado, porque eu disse ela só vai viver 3 anos, então tem que ter todo o cuidado do mundo para ver se ela consegue viver mais um pouquinho. Seria uma loucura isso aí. Então Deus é tão benevolente que a gente não sabe a hora que a gente vai se libertar. Muitas mortes causam choques terríveis àqueles que não conhecem o que a doutrina espírita ensina, a infinitude da vida, né? São tantas lamentações, choros, revolta contra Deus, como eu falei, quando as pessoas queridas desencarnam. E isso é péssimo para quem desencarna. Porque tudo que a gente emana daqui, no plano espiritual, o espírito recebe. Recebe a energia. É força, pensamento é força. Se você está mandando orações, vibrações positivas, né, boas, ele está recebendo. Mas se você está aqui chorando, se lamentando, não se vá, não se vê, o espírito não consegue se libertar 100%. Muitos têm dificuldade de realmente ir definitivamente para o plano espiritual, porque está vendo aquelas pessoas que ele também gosta sofrendo. Porém, a morte prematura é um desígnio divino do Evangelho, não é? Do Evangelho de Jesus. Aquilo que ele veio nos ensinar é o caminho onde encontramos a preparação para o fortalecimento, para suportá-la. Jesus nos ensinou que essa não é a nossa verdadeira vida, não é? Que o reino dele não era desse mundo. Que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que quem seguisse todos os ensinamentos estariam felizes, a felicidade que a gente busca. E o que é que acontece, meus irmãos? Se nós estarmos encarnados é uma oportunidade para nós melhorarmos, mas aqui encarnados, nós passamos por muitas provações, nós passamos por muitos testes. E a verdadeira vida, a liberdade, é quando nós desencarnamos, quando nós morremos. Se a gente for nesse raciocínio, quem morre prematuramente, quem morre mais jovem, é porque não necessitava ficar tanto tempo mais aprendendo. Aquele tempinho que passou aqui era o tempo necessário para que o seu aprendizado fosse adquirido, para que ele conseguisse essa libertação deste corpo que prende o espírito. Se uma família recebe um irmão, um espírito que precise passar pouco tempo aqui, e aquele pouco tempo que ele resolveu passar, ele conseguiu acolher com amor, orientar aquele espírito, a família também cumpriu sua missão. Eu lembro de uma situação de uma mãe que sabia que a criança iria nascer sem o cérebro, né? E foi perguntado se ela queria que a criança fosse abortada. E ela disse não, que queria que aquela criança viesse. E aquela criança veio ao mundo, viveu pouco tempo, mas o pouco tempo ela foi muito amada. E desencarnou, porque aquela criança precisava passar por aquele momento.
Veja que amor dessa família, que compreensão dessa família, de dizer, eu vou dar a oportunidade dela vir, viver o tempo que ela precisa viver, eu cuidando dela com amor, com carinho, com a dedicação, sabendo que aquela criança nunca iria reagir a nenhum estímulo, não é? Ela deixou aquela criança vir, ter uma vida vegetativa, o tempo que foi necessário e ela desencarnar, porque aquela criança só precisava passar por aquele período. Isso é uma evolução muito grande dessa mãe, que assumiu, né, esse papel de cuidar e de amar uma criança que ela sabia que seria, que viria com todas as limitações. É uma morte prematura? Não, é uma morte no tempo exato que era necessário para aquela criança adquirir o seu aprendizado. A gente precisa pensar o seguinte: são duas coisas muito parecidas e ao mesmo tempo muito diferentes, né? Porque quando a gente fala do berço, a gente está falando do nascimento, da vida que está chegando. E quando a gente fala do túmulo, a gente está falando no final dessa vida, para onde aquele corpo vai, né, que passou por esse berço que era o início. Mas só que esse túmulo é o berço para a vida espiritual, porque a partir do momento em que o espírito se liberta e volta, aquele corpo vai para o túmulo. Então vejam que situações diferentes estão, né, são tão parecidas também. A gente precisa pensar. Há países, né, há países, culturas, em que quando uma pessoa desencarna, eles vestem vermelho, alegria, felicidade, em comemoração àquilo, à passagem daquela pessoa. E existem alguns questionamentos, meus irmãos, que eu vou ler para vocês as perguntas, né, para a gente refletir também sobre isso, sobre esse assunto, que é um assunto sempre atual na vida da gente. Por que jovens saudáveis morrem cedo, enquanto outros, bem idosos e alquebrados, vivem muito tempo? Muita gente não diz isso, né? Meu Deus do céu, aquele homem tão velho, já com 80, 90 e tantos anos, está aí, um jovenzinho de 17 anos desencarnou. Por quê? Olha a resposta. Porque cada reencarnação tem um prazo estipulado por Deus que devemos acatar com respeito e humildade. A gente não acredita em Deus, a gente não acredita na espiritualidade, a gente não acredita na reencarnação, a gente não acredita em tudo aquilo que Jesus nos trouxe em seu evangelho, em sua boa nova. Então a gente tem que ter respeito e humildade, porque a gente não sabe mais que Deus. Não é a gente que sabe a hora certa para ninguém nascer, nem para ninguém morrer. Quantas mulheres passam anos e anos e anos tentando engravidar e não conseguem? De repente, quando não estão mais nem pensando, engravidam. Não é verdade? Deus sabe a hora certa para que cada espírito encarne e que cada espírito desencarne também. A gente se colocar superior a Deus, reclamar, xingar, menosprezar, porque a gente acha que aquela hora não era a hora certa, a gente está sendo pretensioso. Porque nós somos apenas aprendizes ainda, nós somos ainda formiguinhas aprendendo, nós temos muito chão ainda para caminhar, para aprender realmente tudo aquilo que a gente precisa para a gente chegar à evolução necessária.
cada reencarnação tem consequências instrutivas para o desencarnante e para os que lhes são vinculados. Muitas vezes, aquele desencarne rápido, cedo, aquele desencarne que foi com poucos anos de vida, também serve como aprendizado para a família, para aquelas pessoas que receberam aquele espírito como filho, como neto, como irmão. Aquilo ali também é um aprendizado para cada família, porque ninguém nasce na mesma família por acaso. Ah, eu simpatizei com aquela família, quero nascer ali. Ah, não quero fazer parte mais desse grupo familiar, não. Procure outro. A gente está fazendo parte do grupo familiar que a gente precisa. A gente está no lugar que a gente precisa estar. Agora, cabe a gente fazer com que aquilo ali, tirar o proveito daquela oportunidade ou não. Ou jogar para lá e ir-se embora viver a vida sem nenhum tipo de responsabilidade ou de compromisso com aquele grupo familiar que a gente escolheu participar porque a gente precisava participar dele. Uma outra pergunta muito frequente é a seguinte: a quem é concedida a morte prematura? Então, vejam só, essa pergunta é fundamental para o tema da gente hoje. A quem é concedida essa morte prematura? Frequentemente, a morte prematura é um sábio desígnio de Deus. Versão, sábio desígnio de Deus, que atinge aquele que se vai e que se encontra, assim, preservando das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Preste atenção nisso. Deus dá a oportunidade de você desencarnar mais cedo para que você, ao longo da sua vida, você não se encaminhasse por situações que iriam jogar por água abaixo daquilo que você já evoluiu nessa encarnação. Porque os prazeres da vida são muitos. A porta larga está aí para que você passe por ela, né? E vá vivenciar todos os prazeres do mundo material. A porta estreita, que faz com que a gente encontre a verdadeira felicidade, é mais difícil de você passar por ela, de você encontrá-la e de você conseguir chegar até lá. Quando eu digo você, eu me incluo, nós. Então, antes que a gente saia para esse caminho tortuoso, Deus diz, vamos embora, para você não perder essa oportunidade que você teve na sua encarnação. Porque as seduções são muito grandes. A morte prematura não é uma fatalidade. É um benefício concedido por Deus àquele que se vai. É a hora da gente pôr em prática a fé. É hora da gente pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, que houve tanto no Espiritismo, e que às vezes a gente esquece nesses momentos. E por que, embora tendo a fé em Deus, as pessoas reagem negativamente à morte? Porque a fé em Deus, sem compreensão das suas leis, faz com que a ideia de morte tenha um caráter assustador. A gente sabe que existem as leis de Deus, a lei de amor, a lei de destruição. São muitas as leis de Deus e que a gente precisa estudá-las e conhecê-las. E se a gente não compreende o principal, que é a reencarnação, o motivo da reencarnação, o porquê, a importância da reencarnação, a gente nunca vai conseguir entender. Nunca vai conseguir entender essas situações de mortes, prematuras principalmente. A morte e a reencarnação são duas condições essenciais ao progresso do espírito. E a gente precisa entender que a gente vai, mas a gente volta. O que a gente está fazendo hoje com o nosso mundo, destruindo a natureza, poluindo nossos rios, a gente vai sofrer as consequências no futuro, porque a gente vai reencarnar de novo. Quando a gente reencarnar, a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá na frente.
A gente não sabe, a gente tem que pensar nisso com muito cuidado, com muita responsabilidade. Será justo chorar a ausência dos entes queridos que se foram? Isso eu falei logo no começo da nossa conversa. Olha só, não é conveniente por desrespeito à vontade de Deus. É o choro de revolta ou de lamentação. Então, veja, chorar com raiva, com revolta, com lamento, não é certo. As lágrimas de saudade são justas, se bem que os entes queridos nunca se afastam de nós. A vibração está lá, de lá para cá e daqui para lá, ó. Sempre. E quando a gente está com o coração aberto, um coração em paz, tranquilo, com bons sentimentos, a gente recebe essas vibrações também. O sofrimento é um instrumento de toda elevação. É o único meio de nos arrancar a indiferença, a volúpia. Então, veja só, através do sofrimento, a gente está se elevando também. A gente está conseguindo sair da indiferença. Não diz assim que a gente vai mudar pelo amor ou pela dor. Quando a gente não vai pelo amor, a dor chega para mostrar a gente que a gente precisa parar e refletir sobre muitas coisas. A última pergunta diz o seguinte: como conseguir consolação ante a perda de pessoas amadas? Olha a resposta. Tendo fé em Deus e compreendendo suas leis, saberemos que esta separação é momentânea, ela não é eterna. Com certeza, a gente se encontra. A gente se encontra no mundo espiritual, a gente volta a se encontrar aqui no mundo material. A gente vai ter essas oportunidades ainda. E é com essa segurança que a gente precisa encarar a morte, a perda das pessoas queridas. Não é uma perda, é uma separação momentânea. É como um filho que vai estudar no exterior e que você sabe que ele está lá querendo, buscando o seu futuro, buscando aprender mais para dar continuidade à sua vida. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Olha aí que coisa linda. A gente precisa semear, né? Quando a gente chega nesses momentos de dor, nesse momento de sofrimento, meus irmãos, a gente precisa usá-los para semear essas novas oportunidades, os sentimentos que farão com que a gente colhe esses frutos nas nossas novas existências, porque nós vamos sim ter essas novas oportunidades e nós precisamos colher esses frutos nessas novas oportunidades também. Cada vez que a gente planta uma árvore, alguns anos depois aquela árvore vai frutificar e a gente vai colher aquilo ali, nos alimentar. E a gente precisa se alimentar de coisas boas. O Evangelho de Jesus é o melhor alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa vida. No Evangelho de Jesus nós encontramos todos os ensinamentos que farão com que nós possamos entender tudo aquilo que é justo, que é correto, que é perfeito para a nossa evolução. E nós vamos ver o quanto nos equivocamos com pensamentos errados, quantas pessoas, quantas situações passam por nós e nós equivocadamente temos atitudes que não são as mais corretas porque não estamos ali antenados com o Evangelho de Jesus. A gente lê, a gente ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí a gente relê. Por isso que é importante fazer o Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar, você está ali lendo e relendo o Evangelho toda semana, lendo e relendo. Às vezes a gente abre por acaso, que não é por acaso, né? Na mesma passagem, não sei quantas vezes, repetidamente, durante o ano. Será que é por acaso? De novo isso aqui, de novo, porque você precisa ler, você precisa ouvir, você precisa refletir. Você, quem está ao seu lado, encarnados e desencarnados. Porque mesmo quando a gente faz o Evangelho sozinha, está assim de irmão desencarnado, em volta escutando. Já ficou ali esperando aquela horinha. Não é verdade?
E a gente precisa trazê-los, trazer aqueles ensinamentos e aquelas reflexões. Então, meus irmãos, nós estamos passando por esse momento, sim. Muitas mortes aconteceram, estão acontecendo e ainda acontecerão, infelizmente, por, por falta de consciência de muitas pessoas. Mas nós precisamos entender que, que esse momento que é chegado, esse momento que faz com que haja essa separação das pessoas que nós amamos, são momentos que são necessários. É aquele momento. Muitas vezes acontece porque a gente negligencia, porque a gente provoca. Aí não. A gente provocar um desencarne precoce, isso é errado. Só quem pode fazer com que aquela pessoa vá no momento certo é Deus, né? Então a gente não pode estar provocando. Mas se chega o momento daquela pessoa, vamos sentir a saudade, sim, mas vamos emitir sentimentos positivos, boas vibrações, preces, mandar muito amor, sentir muito amor no coração e ter a certeza, meus irmãos, que nos encontraremos de novo algum dia, porque todos nós somos destinados a juntos, como família, evoluir, aprender, exemplificar e vivenciar. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Excelente final de semana para todos e sintam-se abraçados. Abraços de muita luz. Assim seja. Até logo.